Muito bem, gente, então vamos continuar. Resolução de questões EA. O assunto é prisma. Estão comigo? Tá aí? Então desce na tela aqui e vamos lá. Resolução de questões EA. Seguindo, então, EA, ESA, tá? Esqueci de colocar o ESA aqui. Também tem questões da ESA. Perdoem. Vamos lá. Então, questão 1. A altura de um prisma hexagonal é de 5 metros. Prisma hexagonal. Vamos lá? Professor, e se eu não conseguir desenhar na hora da prova? Imaginação. Isso é um negócio que você vai desenvolver à medida que você começar a estudar esta matéria, sim? Então, temos aí um prisma hexagonal. Só terminar de desenhar ele aqui. Essa matéria tem esse problema, né? A gente tem que... para ensinar isso aqui, a gente tem que desenhar o conteúdo e aí a gente acaba perdendo algum tempo. Mas tudo bem, saiu. A altura de um prisma hexagonal regular. Então, este hexágono é regular. Ele tem a altura de 5 metros. E a área lateral é o dobro da área da base. Vamos anotar essa informação? A área lateral é o dobro da área da base. Qual é o volume desse prisma? Galera, como ele é hexagonal regular, eu vou chamar esta da base toda de A. Então, eu já sei calcular esta área lateral, porque eu consigo achar a área desse retângulo aqui. É ou não? Como é que é a área desse retângulo aqui? É a base vezes a altura, 5A. Esta é a área desse retângulo, beleza? E são quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área lateral é de 6 vezes cada retângulo, ou seja, 6 vezes 5A. Já lidamos com isso aqui. Agora, a gente precisa lidar com essa área da base aqui, que é nada mais, nada menos que a área de um hexágono regular. Como é que é, professor, a área de hexágono regular? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. O lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Legal? Professor, isso aqui, então, só para eu anotar aqui. Isso aqui é a área de um hexágono regular. Não, isso aqui é de um triângulo equilátero. Quando você multiplica por 6, que vira um hexágono. Ah, tá. Então, eu decoro separadamente o triângulo equilátero e aí quando eu multiplico por 6, vira um hexágono regular. Isso, tem que ser regular, tá? Aí dá para cortar este A com um dos dois que está do outro lado. Multiplica em cruz. 30 vezes 4, 120. É ou não? 2 vezes 6, 12. E aqui a parte que eu costumo errar a conta. Vamos lá. Então, 120. Deixa eu ver se eu fiz certo. 5 vezes 6, 30. Vezes 4, 120. Igual a 12. Beleza. Corta 120 com 12, dá 10. E aí isola o A. Isso fica 10 sobre raiz de 3. Eu não vou nem racionalizar, porque a gente vai levar isso aqui ao quadrado, então não vai fazer tanta diferença, tá? Porque ele quer o volume, né? Volume, deixa eu só ver aqui como é que vai ficar. Tá, então vamos continuando. Vai ficar feio, né? Mas é a vida, né? Muito bem. Primeiro calculamos a área da base. A área da base é a área desse hexágono aqui. Só que você pode usar um truque aqui, tudo bem? O truque que você pode usar é que a área da base, ela é metade da área lateral, não é isso? Aqui, ó. A área da base é metade da área lateral.
E a área lateral é 30A. Pô, assim vai ficar muito mais rápido, né? Não precisa elevar nada ao quadrado, né? Aí isso aqui dá 15A. Entenderam o que eu fiz? Eu usei essa expressão aqui para achar a área da base, porque eu sei a área lateral. Gente, quanta seta. Deixa eu falar de novo. Eu utilizei esta fórmula que o problema me deu. Eu não posso usar isso sempre, não? Não, é só porque o problema deu aqui, ó. A área lateral é o dobro da área da base. Professor, mas eu podia usar a fórmula da área do hexágono, né? Podia, claro que pode. Mas é porque ela é mais longa, né? Assim fica mais rápido. A área lateral são 6 retângulos desses, portanto 30A. Aí divide por 2, deu 15A. Aí isso vai ficar 15 vezes 10 sobre raiz de 3. Eu vou ter que racionalizar. 150 raiz de 3. Isso fica 150 raiz de 3 sobre 3. Corta, isso aqui dá 50 raiz de 3 metros quadrados. Ué, mas não tem o gabarito. Sim, porque ele não quer a área da base. Ele quer o volume. E volume é a área da base vezes a altura. Por isso que eu calculei a área da base. Entendeu? A área da base vai ser 50 raiz de 3 vezes a altura, que é 5. Isso dá 250 raiz de 3 metros cúbicos. Gabarito letra E. Sobe aqui comigo. Vocês percebem que as questões, elas são chatas, trabalhosas, muita conta, possibilidade de erro. O que você tem que fazer? Exercitar pra caramba. Você tem que pegar esses exercícios e refazer. Eu sempre falo isso aqui. Refaça suas questões, refaça seus exercícios. Não vai adiantar nada, tá bom? Não é filme de ficção. Você tem que assistir e fazer. Tem que resolver questão. Show de bola? Tranquilo? Então desce aqui comigo. Vamos lá. Questão 2. Bom, vocês se lembram que eu expliquei para vocês que a área antigamente ela era bem complicada, né? Então vamos lá, preparem-se aí. Vai ficando mais fácil, tá? A base de um prisma quadrangular regular está inscrita numa circunferência cujo círculo tem 100 π centímetros quadrados de área. Para de ler aí e tenta entender o que ele está falando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui prisma quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, né? Porque o quadrado é o único polígono de 4 lados regular. Certo? Então temos aqui um retângulo. E aqui na base, um quadrado. Professor, mas onde que vai entrar círculo aí, professor? Calma, rapaz. Gente, que loucura. Isso aí é complicado, cara. Então. Beleza, então nós temos aí um prisma quadrangular regular. Ele não disse que é reto, mas eu estou supondo que seja. Ok? E eu vou desenhar aqui um chão, tá? Tá aí o chão. Deixa eu prolongar para cá. O chão aqui vai ser importante. Agora pensa lá. A base de um prisma... tem duas bases, né? Mas como é a mesma, não tem ambiguidade. Né? Então tá aqui uma base. Pronto, uma base. Está inscrita numa circunferência. Então calma aí. A base está inscrita numa circunferência. Caraca, professor, então a circunferência tem que estar no chão, porque a base vai ter que estar no chão. Exatamente. Ficou uma bosta, professor. É difícil desenhar
uma circunferência em perspectiva. É só se o senhor fosse um programa 3D, né? Isso, aí seria legal, mas... Quem sabe mexer com isso tá operando as paradas aqui, então... Não... Então, show de bola. Então, olhando isso de cima, gente... Olhando isso de cima... Caraca, o círculo saiu bom. Tá. Então, olhando isso de cima, isso vai ficar assim. Vê se você consegue ter essa imaginação aí. Não. Opa, melhorou. Olha lá, ó. Vocês concordam que vai ficar assim? Vou até pintar de vermelho aqui para você poder... fazer a associação, tá? Olha lá. A base do prisma, né? Ela está inscrita num círculo que ele deu a área. É ou não? Aqui, ó, ele deu a área. Área de círculo é πr ao quadrado. A área é 100π. Corta π com π. R ao quadrado vai ser 100. E, portanto, R vai ser a raiz de 100. 10 centímetros. Acabei de encontrar. Então, o raio desse círculo. Beleza, então eu sei que isso aqui mede quanto, professor? 10, a gente acabou de descobrir isso, né? Ah, tá. E ele tá falando isso, professor, só para eu achar a área da base, né? Exatamente. Caraca, então isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10. Ah, então agora acabou o problema, né, professor? Porque eu quero saber o volume, e volume é a área da base vezes a altura. Eu sei que esse prisma tem altura 1,5, é só achar a área da base, né? Acha o lado do quadrado? Não precisa. Porque todo quadrado é losango. E você sabe as diagonais desse losango. Legal, né? A gente quase nunca pensa nisso, mas olha aí, ó. A área deste quadrado é diagonal vezes diagonal sobre 2. Isso dá 200. Aí multiplica aqui. 200 vezes 1,5 dá 300 centímetros cúbicos. Quem falou 300 aí, se deu bem, acertou. Gabarito letra B. Show, gente! Então tinha que visualizar isso aqui, essa sacanagemzinha aí. Beleza? Próxima questão, questão 3. A base de um prisma regular é um hexágono. De novo, ó. A base de um prisma regular é um hexágono inscrito num círculo de raio R. Opa, então vamos lá. Então nós temos aqui um hexágono. É necessário desenhar, professor? Depois de um tempo, não, cara. Depois de um tempo, algumas questões você não precisa mais. Então por que o senhor desenha? Porque tem gente que não vê isso aqui há muito tempo e eu quero que essas pessoas estejam todas comigo, tá bom? Então a visualização aqui para essas pessoas é quase como um gancho, né, de salvação, assim, professor, só estou entendendo por causa da figura. Se você já está estudando há algum tempo e você acha isso aqui desnecessário, show de bola. Mas a minha aula é para todo mundo, inclusive quem não vê matemática há 50 mil anos, ok? Que eu sei que é complicado recomeçar, né? Bom, novamente vou desenhar um chão aqui. Eu já peço desculpas pelo círculo que vai sair, tá bom? Então, a base de um prisma regular é um hexágono inscrito num círculo de raio R. Ih, rapaz, será que vai sair bom? Com o senhor? Duvido. Olha, rapaz. Então, aí, ó. Pô, saiu legal, cara. Aí, ó. Se você olhar isso aqui de cima agora, visão superior, né, professor? Que nem a gente fez aqui. Exatamente. Vamos olhar de cima? Quando você olha isso aqui de cima, o que você obtém? Não é isso aí, não. Eu vou desenhar um círculo primeiro. Opa,
Melhorou. Vamos desenhar um hexágono? Boa forma de desenhar hexágono é a gente traçar um diâmetro primeiro. Aí depois você traça outro diâmetro, não ficou muito no centro, né? Melhorou. E aí você traça outro diâmetro. E pronto. Aí a gente tem o nosso hexágono. Inclusive desenhado de uma forma que vai ajudar pra caramba a entender o que o problema quer que você faça. Tá? Então vamos lá. O prisma é equivalente ao cubo, mas ele já está falando de outra coisa, né? Então, calma, relaxa. Ele disse que é um círculo de raio R. Então, isso aqui mede R, isso aqui mede R, isso aqui mede R. Só que esses triângulos, gente, são todos equiláteros, tá? Então, esses caras aqui também medem R, né? Então, isso aqui é um hexágono de lado R. E aí não importa mais o que está aqui no meio, o que importa é o que está em volta. Isso é um hexágono de lado R. Então, a área da base é 6 vezes um triângulo equilátero de lado R. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu já expliquei, a área de hexágono regular, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E de onde veio esse R, professor? É o lado do triângulo equilátero, aqui, ó. Ah, R, né? Isso. Então, isso aqui dá 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Isso é a área da base desse hexágono. Ok? E a altura, professor? Não sei a altura desse prisma, cara. Ele não diz, inclusive, a altura que ele pergunta, certo? Mas dá para calcular o volume agora. O volume desse prisma é a área da base vezes H. Sim, mas isso não resolveu nada. Calma, cara. Então, se o prisma é equivalente, deixa eu explicar o que significa essa palavra. Equivalente em matemática significa ou mesma área ou mesmo volume. Nesse caso é volume, porque a figura é tridimensional, tá? Ah, então ele cria uma nova figura. Pois é, cara, ele cria uma nova figura. A nova figura é assim. Ele desenha um cubo. Ele desenha um cubo. E inscreve esse cubo no mesmo círculo. Senhor. Tá aí. Ele escreve a figura no mesmo círculo. E aí, gente, você fica com essa figura aqui. Só que ao invés de 10 e 10, é R, 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 R. Tá certo? É exatamente a mesma figura, só que o raio agora é R, tá? Então, como é que é a área, né? A área da base desse cubo. Aqui a gente não vai precisar bem da área da base. A gente vai querer achar a aresta do cubo. Então, vamos desenhar isso aqui em cima. Saiu um bom círculo, graças a Deus. Desenha a base, que é o quadrado. E segue comigo, olha só. A gente sabe que o raio é R. A gente sabe que isso aqui é R também. Com isso, já dá para achar o lado desse quadrado, certo? Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode pegar 2R e dividir por raiz de 2, aí você vai achar L. E eu vou fazer por trigonometria só para poder variar as formas que a gente está resolvendo.
tá? Mas vamos lá. O seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Multiplica e cruzado. L vai dar 2R vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Sim? Corta 2 com 2. O lado fica igual a R raiz de 2. Você podia ter percebido isso também, percebendo que L é a diagonal de um quadrado de lado R. Aqui, ó. E diagonal é lado vezes raiz de 2. Tá? Também existia essa possibilidade, tá? Beleza. Então, achei o lado deste cubo. Então, o volume deste cubo é R raiz de 2 ao cubo. É ou não? Fazendo essas contas, R ao cubo dá R ao cubo, e raiz de 2 ao cubo dá 2 raiz de 2. Deixa eu fazer aqui em cima para você entender por quê. Raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 3. Isso dá raiz de 8, que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 2. O 4 sai como 2 e sobra um 2 dentro da raiz. Beleza? E aí fica essa fórmula feia aí. Isso aqui é o volume deste cubo, que é equivalente ao volume do prisma. Então, eu igualo os dois. E aí vai ficar 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes H, que é igual ao volume do cubo. R ao cubo vezes 2 raiz de 2. Então, só dando um resumo do que a gente fez, primeiro a gente calculou a área da base do prisma e achou o volume do prisma. Depois a gente achou o lado do cubo e calculou o volume do cubo. Foi isso que a gente fez, tá? Ficou longo porque conta demora mesmo, tá? R ao quadrado corta com R ao cubo, sobra só um R. Multiplica cruzado, isso vai ficar assim. H é igual. Esse 2 passa para cá multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4 raiz de 2 vezes R. Vou colocar o R primeiro. 2 vezes 2, 4, R raiz de 2. Tá, esse 2 já foi. Vou até riscar ele daqui. Isso aqui a gente também já multiplicou. Vou retirar daqui só para ver o que está faltando. Está faltando enviar o 3 para o outro lado. E está faltando enviar a raiz de 3 para o outro lado também. Tá bom? Aí multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar. Isso vai ficar 4 raiz de 2 vezes raiz de 3, dividido por 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 4R raiz de 6, dividido por 9. Gabarito, letra D. Sobe aqui comigo. Tá vendo como é que a IAR era mais difícil nessa época? É por isso que às vezes eu gosto de fazer de trás para frente. Porque se a gente começa a fazer pela difícil, o que o nosso cérebro interpreta? Não entendi, né? Não entendi a questão, não entendi nada, acabou a minha vida, boa sorte. Não é assim que funciona, né? A gente tem que resolver as paradas lembrando e levando em consideração que as coisas se facilitaram, tá? Você vai ver as questões de hoje em dia, elas são um pouco mais simples, tá? Eu acho que hoje vai dar tempo de resolver tudo. Aí vocês vão ter uma ideia, tá bom? Eu vou dar um intervalo para vocês 10h40. Eu vou deixar passando alguns slides para no intervalo vocês irem tentando fazer. O que vocês acham? É uma boa, não é? E aí vocês no intervalo, ao invés de ficar fazendo nada, vocês ficam olhando para as questões, tá bom? Eu vou deixar uns 5 segundos em cada uma para dar tempo de você tirar a foto e tentar fazer. Umas 12 em avanço para você já ter uma ideia, tá bom? Eu curti a ideia. Bom, desce na tela, vamos lá, questão 4. A área lateral de um prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal regular. Se tivesse um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente podia copiar a figura, né? Mas, não. Bom, Microsoft está aí para não ajudar a gente, certo? Então,
Pessoa falando mal da Microsoft ao vivo. Não, falei, é outra Microsoft, não é essa não. Então, desce aqui a altura, 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 pá, pá, pá. Eu vi ali, que questão, senhores. Ah, Senhor. Muito maldosa, né, a questão. Jesus. Muito bem. Tá aí o prisma. A área lateral de um prisma regular de 25 centímetros de altura e de apótema da base igual a 2 raiz de 3. Vou desenhar o hexágono aqui e vamos nos relembrar do que vem a ser um apótema. Olha só. Hexágono regular. Fiquei com preguiça de desenhar o círculo, mas ele não saiu de todo ruim, né? Mas beleza. Então temos aí um hexágono regular. O que é apótema mesmo, hein, professor? Apótema é o seguinte. Só existe para polígonos regulares, tá? Se o polígono não for regular, não existe apótema. Apótema é o segmento que une o centro do polígono até o ponto médio de um de seus lados. Beleza? Tranquilo como esquilo? Beleza. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque num triângulo isósceles, tudo aquilo que é altura também é mediana, também é bissetriz, também é mediatriz, certo? Beleza. Então, esse apótema mede quanto? 2 raiz de 3, né? Sim, professor? Isso. Então, mede 2 raiz de 3. O que a gente faz, professor? A gente quer achar o lado desse triângulo equilátero, certo? O que a gente faz? Isso aqui não é altura? Tem fórmula para altura. Se quiser usar trigonometria nesse triângulo aqui, também pode. Se quiser usar Pitágoras nesse L sobre 2, L, 2 raiz de 3, também pode. Mas eu vou usar a fórmula pronta, ó. A altura de triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar, professor? Muito, muito urgentemente. Então, professor, o senhor está dizendo com isso que L raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3. Ué, por quê? Porque é a altura, né? Ah, isso aqui é altura porque faz 90 graus, né? Exatamente. E aí a altura virou apótema? Exatamente. Pode ser os dois? Pode, gente. O apótema aqui, ele é igual à altura. Ah, entendi. Então tá legal, né? Então corta a raiz de 3 com raiz de 3, passo 2 multiplicando. 2 vezes 2, 4. Caraca, show de bola. Então isso aqui mede 4 centímetros. E aí, o que eu posso fazer já? Ele quer saber a área lateral, né? Isso aqui mede 4. Isso aqui mede 25. Já consigo, só com isso, achar a área de um dos retângulos. 4 vezes 25, 100 centímetros quadrados. Mas são 6, né, professor? Exato. Então, eu multiplico 100 por 6 e dá quanto, professor? 600 centímetros quadrados. Ah, entendi. Isso aí, tá vendo? Matou a questão. Estudando até eu. Quero ver que nem eu faço sem estudar. Olha, rapaz, que isso. Então, sobe aqui comigo. Essa questão não foi tão difícil, né? Você precisava lembrar o que era um apótema. Existem duas definições para apótema, na verdade. O apótema de um polígono regular, ele é a distância do centro até o ponto médio de um dos lados, ou também pode definir assim, é o raio do círculo inscrito no triângulo. Ou no polígono regular, no triângulo. Pode ser triângulo, mas é do polígono regular. Vou te mostrar o porquê. Desce aqui comigo. Tô falando coisa aqui que já falei, mas não tem problema. Ó, se você inscreve um círculo nesse triângulo, caraca, nesse hexágono, cismou com o triângulo, né, professor? É, isso. Olha o que acontece com o apótema. Ele vira exatamente o raio do círculo. Então, o apótema, ele também é o raio do círculo inscrito.
Professor, que coisa do demônio. Não, rapaz, isso aqui é Deus demais, né? Caraca, professor, maneiraço. Pois é. Então vamos fazer mais uma? Então lá. Questão 5. A aresta de um cubo e a aresta da base de um prisma triangular regular medem 4 raiz de 3. Se o cubo e o prisma são equivalentes, aí quando ele fala isso, gente, você já sabe que você vai ter que igualar os volumes, tá? Então, como ele vai ter que igualar os volumes, eu vou dividir a minha tela assim, ó. Aqui eu vou calcular o volume do cubo. Aqui eu vou calcular o volume do prisma. E aqui eu vou fazer a igualdade. Pode ser? Para ficar organizado. Então, eu vou calcular o volume do cubo, aí vou achar uma expressão. O volume do prisma, aí vou achar uma expressão. E aí eu faço a igualdade, tá? E aí, só no final que eu vou parar para achar a área total do prisma. Tá bom? Então, são 4 etapas nessa questão. Já sabe que vai ser um pouquinho longa, mas é a vida nesse seu lugar. Então, a aresta de um cubo. Professor, mas esse aí realmente nem precisa desenhar o cubo. Sim, gente, já expliquei. É o senhor que gosta de desenhar. Não, rapaz, isso aqui tem que ficar assim. Eu juro que quem não vê matemática há muito, muito, muito tempo mesmo, agradece a Deus quando tem a figura, certo? Sem a figura fica bem complicada para essa galera aí, que não vê há muito tempo, tá? Então, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3. Ele está falando justamente que a aresta do cubo mede isso. E volume, professor? Volume são as 3 dimensões multiplicadas, ou seja, 4 raiz de 3 ao cubo, né? Isso dá 4 ao cubo, 64. E isso aqui, se você fizer, vai dar 3 raiz de 3. O volume é, portanto, 3 vezes 64 dá 192 centímetros cúbicos. Tudo bem? Se eu não errei conta, é isso aí. Deixa eu ver se eu errei. 4 raiz de 3 ao cubo, 4 ao cubo 64, deve ser 9, 7, 3, isso aí. Show de bola. Então, achei o volume do cubo. Ah? Agora, o volume do prisma. É um prisma triangular regular. Então, isso significa que o triângulo que vai estar no topo é um triângulo equilátero, porque é o único triângulo regular, né? Então, esse triângulo aí, ele com certeza é equilátero. Deixa eu desenhar ele um pouquinho mais para cá. Pronto, melhorou. Então, agora eu vou traçar as arestas laterais desse prisma. Para cá. Para cá. Muito bom não, mas tá bom. Triângulo equilátero, hein? Triângulo equilátero. Ele diz que a aresta do cubo e a aresta da base de um prisma medem 4 raiz de 3. Então, o que ele te deu foi o lado do triângulo equilátero. Então, esse cara aqui mede 4 raiz de 3. Esse cara aqui mede 4 raiz de 3. Esse cara aqui mede 4 raiz de 3. Com uma altura que eu não conheço. Mas dá para calcular da seguinte forma. Primeiro, vamos calcular o volume. O volume vai ser área da base vezes altura. O que é a área da base? Triângulo equilátero. Como é que é a fórmula de triângulo equilátero? Lado ao quadrado, já falei umas 5 vezes hoje, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura? Não sei. Ah, o senhor não sabe, né? É incompetência, né? Não, rapaz, a gente não sabe porque a gente ainda não fez a conta, entendeu? Ah, tá. Aí isso fica como, professor? 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Vezes raiz de 3, dividido por 4, vezes h. Entendi, porque 4 ao quadrado é 16, esse raiz de 3 ao quadrado some o raiz, né? E a raiz repete aqui do lado. Entendi. Aí corta 16 com 4, dá 4. E aí 4 vezes 3 dá 12 raiz de 3. Jesus. 12 raiz de 3. H. Ok? Tranquilo? Então,
Agora, a gente sabe que esses caras são equivalentes. Vai dar menos conta do que eu pensei e vou diminuir o espaço aqui. A igualdade agora eu faço entre esse cara e esse, né? Porque eles são equivalentes. Então vai ficar 12 raiz de 3h, prefira deixar a variável à esquerda, e 192 raiz de 3. Corta raiz de 3 com raiz de 3, e isso dá 192 dividido por 16, que dá 12 centímetros. Está em centímetros? Isso. Então, 12 centímetros. Essa é a altura desse prisma. Ele quer saber a área total do prisma, não é isso? Então, vamos começar. Vamos começar pelos retângulos que estão em volta do prisma, né? Cada retângulo desse tem área quanto? Base vezes altura. É ou não? Base vezes altura. Ah, é, né? Porque isso aqui mede 4 raiz de 3 e isso aqui mede 12. Exatamente. Então, dá 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Como são 3, fica 3 vezes 48 raiz de 3. Mais 2 bases. E o que são essas bases? Triângulos equiláteros. E como é que calcula a área de triângulo equilátero? A área da base, né? A área dessa base vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 7ª vez que eu falo isso hoje. Ok? Tranquilo? É sobre 12, gente. Desculpa. Aí aqui fica 16. Beleza. Deixa eu trocar aqui. Muito obrigado aí a todos que estão de plantão aí, favorecendo o nosso bom entendimento. Vocês sabem que às vezes acontece isso, né? É a idade, né, professor? Olha, rapaz. Então, aqui fica 64. Show de bola. Isso fica quanto? Isso fica 192 raiz de 3. Corta aqui, vira 2. Aí fica mais 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Aí aqui raiz de 3 sobre 2. Corta 16 com 2, vira 8. Aí isso dá 192 raiz de 3 mais 24. Parece que eu tô cantando, né? Mais 24 raiz de 3, isso dá 216 raiz de 3. Tá em centímetros? Centímetros quadrados. Gabarito letra D. Show de bola, gente? Então vamos